Olá, você sabe qual a diferença entre intervalo intrajornada e interjornada? Hoje falarei brevemente sobre esses dois intervalos importantíssimos para os trabalhadores seletistas. Afinal, muitos confundem ou até mesmo desconhecem seus direitos. O intervalo intrajornada é o intervalo dentro da sua jornada de trabalho. Aquele intervalo, aquele momento que você faz uma pausa para descanso e alimentação. É um momento de descontração do trabalhador. Afinal, precisamos sair da rotina de trabalho. Vale lembrar que essa pausa é baseada nas normas de segurança, higiene e saúde do trabalho, justamente para que seu estado físico e mental possam relaxar. As jornadas de trabalho com duração de 6 horas até 8 horas diárias possuem intervalo de no mínimo 1 hora e máximo 2 horas. Importante destacar que o intervalo intrajornada não conta como tempo de serviço. Já o intervalo interjornada é aquele período que o trabalhador precisa de um descanso mínimo de 11 horas, ao final de uma jornada e início de outra jornada. Esse intervalo tem como objetivo que o trabalhador possa ter um período de convívio familiar, lazer e resolver suas coisas pessoais de modo geral. Por exemplo, se o trabalhador laborou até as 23 horas de quinta-feira, ele só vai poder retornar após completar 11 horas consecutivas de intervalo na sexta-feira. Se o empregado laborou até 23 horas de quinta-feira e iniciou sua jornada na manhã seguinte, às 7 horas da manhã, está incorreto. Faltou 3 horas consecutivas para completar as 11 horas de descanso. Quais são as consequências quando a empresa não concede o intervalo previsto em lei? No intervalo intrajornada, o trabalhador receberá um tempo suprimido, acrescido de 50% do valor. O pagamento das horas suprimidas será em caráter indenizatório. Após a reforma trabalhista, não é mais pago o valor na íntegra, mas sim apenas o tempo que foi suprimido, que foi retirado do trabalhador. Caso tenha sido suprimido 1 hora, o trabalhador receberá por 1 hora. Caso tenha sido concedido o intervalo de 40 minutos, o trabalhador terá direito apenas aos 20 minutos acrescido de 50%. No intervalo interjornada, o trabalhador recebe pelo valor faltante até completar as 11 horas consecutivas de intervalo interjornada. Se faltou 3 horas para completar 11 horas, o trabalhador receberá 3 horas, como se hora extra fosse, em caráter indenizatório. Então, a dica de hoje é para que você seja um trabalhador consciente e atente-se aos seus direitos trabalhistas. Observe se seus intervalos estão sendo concedidos conforme previsto em lei. Em caso de dúvida, procure um advogado especialista.